Bom dia a todos, que hoje seja um dia de adoração, de alegria na presença do Senhor. Não sei se você está sozinho, se está com a sua família, mas onde você estiver, separe esse momento para adorar ao Senhor. Ele é digno, Ele merece toda a nossa honra e toda a nossa glória, que nós possamos agora juntos elevar o nosso coração, o nosso pensamento e cantarmos juntos que Ele é a nossa estrela da manhã, o nosso Cordeiro Santo, é Ele quem nos traz a paz em meio a tantas dificuldades e momentos tão difíceis que nós estamos passando, mas vamos adorá-lo. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela, és a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifeste o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Seja engrandecido, ó Deus, na minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te
aleluia. Louvemos ao Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Olá, a graça e a paz de Jesus, a você, a sua casa, a sua família. Eu quero te convidar para a leitura bíblica em 2 Coríntios, no capítulo 9, dessa vez no versículo 13, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte, aliás, o 12, ele diz: o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova do serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Olha só o nosso serviço ministerial, isso que a gente está fazendo, culto ao Senhor, é um serviço ministerial, quando a gente compartilha aqui essa palavra, é um serviço ministerial, e isso deve ser feito com generosidade. Generosidade de partilha, não só da palavra, não só da adoração, do louvor, mas também dos nossos recursos. Então eu te convido agora para agir com essa generosidade, de forma que a gente supra as necessidades do povo de Deus ao nosso redor, aqueles que são parte de nós, mas que isso transborde e alcance a tantos outros, como a gente tem feito um pouquinho e quer avançar e quer fazer muito mais. Então a gente conta com você, e eu oro nesse momento, pedindo a Deus essa gratidão e já agradecendo, porque Deus tem te usado para suprir a necessidade de muita gente. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de cultuarmos, de adorarmos ao Senhor. E eu peço que o Senhor receba a nossa oferta, o nosso dízimo, como expressão de generosidade, como expressão de serviço, de forma que alcance os nossos e transborde para tantos outros, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Essa semana nós tivemos muitas notícias, tristes, e precisam ser tristes, para quem é do reino de Deus e quem quer sinalizar o amor de Deus. Nós vimos coisas, manifestos, contra o racismo nos Estados Unidos, e aí esses manifestos estão ecoando por todas as partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. E às vezes o que me entristece é ouvir pessoas falando assim, mas foi um caso isolado, isso é modismo, Infelizmente, agora o assunto está à tona, o racismo, nós não devemos ser racistas, vamos lutar, só que daqui a uma semana esse assunto morre e o racismo vai continuar. Os Estados Unidos é muito triste, porque é um racismo muito claro, as pessoas matam pela cor do outro, as pessoas deixam de oferecer um emprego ou uma vaga pela cor da pele. Aqui no Brasil é uma coisa mais velada, mas ele existe. E nós sabemos disso, nas escolas, em todas as instituições, nos trabalhos e, infelizmente, dentro da igreja. Você pode estar pensando, dentro da igreja, dentro das igrejas. Uma história pessoal minha, por exemplo. Eu sempre fui uma criança muito ativa, falante, participativa, mas na hora das peças eu nunca poderia ser Maria, por exemplo, mãe de Jesus. Porque a igreja herdou essa questão europeia, que Jesus é branco, Maria e José eram brancos. Eu e todos os meus primos, primas, então hoje a gente já tem isso, Os negros podem cantar, podem fazer outras coisas, mas um papel numa peça que uma criança quer fazer não pode. Pode ser tão besta, tão bobo isso, mas às vezes alguns comentários também, racistas que a gente faz na igreja. A coisa tá preta, pensa, pode parecer não, e às vezes falam, eu não quis te ofender. Quando fala não quis te ofender, parece que fica pior o emendo do que
o remendado, né? Então, o meu convite hoje é que você pense as suas situações do dia a dia, né? O quanto você tem sido racista, o quanto você faz uns comentários, mas não, foi eu um só, né? As pessoas estão fazendo briga por nada. Essa é uma briga que não deve ser só de quem tem a pele negra. Nós devemos ter a consciência, né? Nós perante Deus somos iguais, não temos diferenças, não temos. Os negros não podem também querer ser melhores, nem os brancos, nem os asiáticos, nem os vermelhos, né? Os índios. Então que isso seja uma reflexão para você. Na escola eu sofria menos racismo, mesmo preconceito do que na igreja. Às vezes a gente passava por algumas situações, mas graças a Deus a minha família soube me criar. Quando alguém falava, você é macaco, meu pai falava, mas olha, você é. Não é então. Ele não sabe nem diferenciar uma pessoa de um macaco. E é aí que nós possamos criar nossos filhos, nossos sobrinhos, nossa própria mente, né? Para que isso não seja uma triste realidade nos nossos dias e que isso não morra, que você reflita, que você leva isso para frente. Jesus veio, levou todas as nossas dores, não há condenação para quem está nele. A única escravidão que nós precisamos estar é no amor de Deus. A escravidão no Brasil deixou muitas marcas e se a gente fechar os nossos olhos para isso, nós estamos pecando, porque nós sabemos disso. Nós precisamos fazer a nossa parte, ensinar, a fortalecer, né, o empoderamento das crianças, que a gente tanto fala hoje, ter representatividade, né? Quando eu era criança não tinha nenhum repórter negro, não tinha ninguém negro que eu pudesse falar, olha, todos podem ser o que eles quiserem, né? Hoje, infelizmente, às vezes existem por obrigação também, né? Vamos colocar um aqui para ninguém reclamar. Que isso seja uma coisa natural, que o amor que Cristo nos dá, o amor que nos une, né? Que é o elo que une a todos, possa vencer esse pecado tão grande que é o racismo. Que a gente possa ensinar coisas boas para que todos possam ser o que eles quiserem, inclusive dentro da igreja. Eu vou cantar uma música que vocês conhecem e que uma priminha minha de 4 anos cantou essa semana para mim. E eu achei lindo e que realmente ela tem essa sensação, essa ideia de que Jesus é o guia dela e independente do que acontecer, o preconceito, o que for as dificuldades da vida, ela vai saber em quem ela pode confiar. E todos nós. Jesus, meu guia é abrigo protetor, Ele é o meu bom pastor, e quando eu sentir Jesus, meu guia é abrigo e protetor, Ele é o meu bom pastor, e quando eu sentir temor, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Jesus, meu guia é abrigo e protetor, Ele é o
sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Senhor, muito obrigada porque Jesus é nosso guia, é meu amigo, meu bom pastor. Senhor, está comigo em todos os momentos, mesmo quando eu sinto medo, mesmo quando eu sou alvo de preconceito, mesmo quando as dificuldades da vida se levantam contra mim, Pai. Nesse momento eu quero te pedir, todas as pessoas que se sentem menosprezadas por qualquer motivo, Pai, pode ser pela cor da tua pele, por estar sozinho em qualquer local, Senhor, independente, que o Senhor possa abraçá-lo e que ele possa sentir essa proteção, esse abrigo que o Senhor nos dá. Pai, fala conosco agora através da tua palavra, nos ajude a ser luz nesse mundo tão carente, tão necessitado da tua presença, que nós possamos ser a presença do teu Espírito Santo nessa terra. Ajuda quem está sofrendo, consola os enlutados. Nos ajude, Pai, que a nossa bandeira seja o Teu Evangelho de paz, de amor, e que caia por terra toda perseguição, Pai, todo pecado de racismo, de injúria, de calúnia, de abandono às crianças, Senhor. Cuide de cada um de nós. Fala conosco agora através do pastor Reinaldo. Em nome de Jesus. Amém. Estou aqui imaginando o pequeno Miguel correndo, pulando e falando muito, como toda criança de 5 anos. Imagino ele brincando de lutinhas, carrinhos e bonecos. Imagino ele em meus braços, como o filho que tanto sonho em ter. Imagino ele chegando cheio de pureza e inocência, como todo herdeiro do céu. Ó doce pequeno Miguel, não podemos te proteger da crueldade e futilidade humana. Não conseguimos mostrar um mundo melhor para você. Nos perdoe por isso. Nosso pequeno Miguel, hoje lembramos o dia da proteção à criança da violência. E você se foi brutalmente. Que a vida nos ensine que criança precisa de proteção sempre. Criança não apanha, criança não fica só. Criança brinca, corre, sonha. Descansa em paz, doce Miguel. Esse é o recado da Tatiana Thaisa, nossa líder do Ministério de Crianças. Essa dor que a mãe do Miguel está sentindo, e muitas mães estão sentindo ao redor do mundo por perderem seus filhos, ela não passa. Eu convivi com uma mãe que perdeu um filho de 3 anos. Não foi tão trágico quanto o acidente do Miguel. Ela perdeu de doença mesmo, de meningite. Eu tinha 5 anos. Eu era criança dos 5 anos. E meu irmão era criança de 3 anos, que se foi. E minha mãe sofreu esse luto por muitos e muitos anos. Eu também fui a criança levada para o trabalho dela. Depois que meu irmão morreu, ela ficou mais assustada com a possibilidade de eu morrer também. E ela começou a me levar, eu lembro, eu nessa faixa dos 5, 6 anos dormindo embaixo do balcão da loja. Ela era vendedora em loja de cama, mesa e banho, e eu dormia no meio dos travesseiros e almofadas, e ela me ajeitava em algum canto do estoque ou da loja para eu ficar por ali enquanto ela trabalhava. Numa outra fase, quando eu já na escola, aos 8 anos eu comecei a pegar ônibus sozinho e passar o dia no bar da minha tia. Minha tia tinha um bar
na região do Brás, e eu passava o dia no bar, depois do colégio, esperando a minha mãe sair do trabalho para me pegar. É assim que crianças pobres às vezes vivem e precisam viver. Às vezes sozinhas, às vezes cuidado por alguém, às vezes num espaço de trabalho, sem a proteção devida. É muito triste. E é uma dor que não passa. É um lamento que a gente precisa ter. Aliás, lamento é uma coisa que a gente precisa aprender, inclusive como igreja. Às vezes a gente gosta de vir no domingo para a igreja para ouvir assim uma palavra poderosa. Às vezes a gente gosta de participar de um culto que nos encoraje e que nos anime, que às vezes funciona inclusive como uma injeção assim de autoajuda, para a gente sair mais forte para a segunda-feira. E sabe que eu até entendo essa necessidade, eu entendo que às vezes a luta é tão intensa a semana toda e tudo que a gente quer no domingo é ouvir uma palavra que nos jogue para cima. Mas deixa eu te dizer que a dimensão do lamento, do choro, também é muito importante na nossa história. A Bíblia tem um livro inteiro dedicado ao lamento, chamado Lamentações de Jeremias. Isso sem falar do livro de Jó, um livro inteiro dedicado ao sofrimento de um homem e de sua família. Isso sem falar dos Salmos, que tem jubiloso louvor, mas que tem momentos de profunda tristeza, agonia, choro, orações difíceis, complicadas, momentos delicados. A gente não pode se esquecer disso. Aliás, em Eclesiastes, o autor chega a dizer que é melhor estar onde há luto do que estar onde há festa. A gente precisa lembrar essa dimensão do lamento e trazer para nós que este lamento é parte da nossa fé. E nós estamos lamentando. Lamentando a vida do Miguel, lamentando a vida de outras crianças, lamentando a vida dos 35 mil mortos por Covid-19 no Brasil, fora os não notificados. Lamentando o racismo que mata e continua matando. É tempo de lamento e a gente precisa aprendê-lo. Mas eu quero ir para o Gênesis. Eu quero ir para o Gênesis para pensar a respeito de raça. E o texto bíblico no Gênesis, na criação de Deus. Aliás, esse ano eu estou pregando muito em Gênesis. E o texto sagrado, no Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, diz: Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O homem e a mulher foram criados por Deus à sua imagem, conforme a sua semelhança. Isso nos torna iguais. Isso faz-nos pensar, será mesmo que a gente tem que falar de raças? E de racismos? Se nós somos só uma raça e a raça humana, e a biologia, inclusive, tem nos provado a cada dia isso. A biologia tem nos provado que de um DNA fundamental surgiu toda a raça humana. E que não há diferença biologicamente significativa com relação ao humano. Seja ele branco, seja ele negro, seja ele índio, seja ele amarelo, seja ele oriental, não há diferença significativa em termos biológicos. E aí nós poderíamos dizer, ora, somos somente uma raça, a raça humana. É a raça humana que Deus criou. É a raça humana que Deus fez a sua imagem conforme a sua semelhança. É a raça humana que tem a imago Dei, a imagem de Deus. É verdade. Biologicamente é verdade. Biologicamente nós podemos e devemos defender uma única raça. Acontece que no desenrolar da história,
a gente viu que essa coisa de única raça não foi bem assim. Ou os homens não entenderam bem assim. Porque no decorrer da história, nós vemos os homens subjugar e escravizar uns aos outros por questões de etnia, por questões de conflitos tribais e por questões de cor da pele, sim. Houveram, na nossa história, muitos supremacistas brancos, inclusive defendendo a supremacia branca com a Bíblia. Houve um deputado evangélico, idiota no Brasil, que disse que o problema dos negros era a maldição do pecado de Acã, que Noé teria jogado sobre seu filho Acã. E por isso eles eram negros, e por isso eles sofriam na história por uma maldição divina. Houve quem dissesse, quem justificasse a escravidão negra na história, porque os negros não teriam almas, seriam uma espécie de sub-humanos. Houve quem justificasse e apoiasse o movimento nazista de Hitler, que era um movimento de supremacia branca, ariana em especial, que matou judeus, mas também negros, mas também gays, mas também deficientes, porque queria se colocar uma raça pura e superior. E a justificativa, por exemplo, para se matar os judeus era: eles mataram Jesus, agora nós temos que matá-los. E boa parte da igreja, católica e protestante, apoiou. E a história se desenrolou desse fato. Então dizer que existe só uma raça, se você está falando da perspectiva biológica, eu vou dizer, é verdade. Deus criou uma raça só. Agora, se a gente for falar de história, se a gente for falar de tensões e conflitos sociais, se a gente for falar do nosso país, que escravizou negros por 300 anos, nós temos 500 de história e 300 de escravidão. Os negros só são livres há 200 anos. Livres. Porque a escravidão pode ter sido assinada. Mas eu queria lembrar você também que existe mais escravidão hoje do que nos idos de 1500. Ela foi mudando, ela foi se disfarçando. Mas hoje existe escravidão dos bolivianos, hoje existe escravidão de chineses, hoje existe escravidão em países da Ásia, do Oriente, existe escravidão em muitos lugares e de muitos jeitos. Inclusive escravidão sexual. Porque existe tráfico humano, se você não sabe. Existe tráfico de drogas, existe tráfico de armas, e o terceiro lugar entre os tráficos é o tráfico humano. Normalmente para exploração e escravidão. Ou coisas análogas. A gente não está falando de fatos isolados, a gente está falando de história. E essa história precisa de mudança. Essa história precisa de transformação. Essa história precisa de uma boa dose, inclusive, de indignação para que as coisas sejam mudadas. Aí você vai dizer, pastor, será que você está pensando sobre vingança? Não estou pensando sobre vingança. Você está pensando da gente pagar a nossa dívida para com os negros? Também não estou pensando sobre isso, porque se for para a gente pagar a nossa dívida para com os negros, nós teremos de nos escravizar por 300 anos. E eu acho que nenhum branquinho está afim disso. Nem eu, para falar a verdade. Eu não estou afim de ser escravo, de que o meu filho seja escravo, de que o meu neto seja escravo, de que o meu bisneto seja escravo, e aí então a gente pague a nossa dívida histórica de 300 anos de escravidão, e aí vamos dizer, estamos quites agora. Agora sim, pretos,
e brancos no país são iguais. Eu não sei se dá para a gente pagar a nossa dívida com os povos indígenas, porque os povos indígenas são os povos originais do Brasil. O Brasil não foi descoberto, o Brasil foi colonizado. Portugueses colonizaram, dominaram e subjugaram índios. E quando não puderam fazer os índios de escravos, eles foram à África fazer negros de escravos. É verdade que já existia escravidão na África, justamente pelos conflitos tribais, étnicos, que já existiam por lá. E os portugueses se aproveitaram disso. E trouxeram pessoas como quem traz mercadoria para produzir as suas riquezas aqui. Graças a Deus houve a abolição. Graças a Deus foi assinado, foi promulgada a abolição dos escravos. Mas eles foram para onde? Sem bens, sem recursos. Foram para as periferias, foram para as favelas. Foram marginalizados, porque marginal não é aquele que anda às margens da lei apenas, mas marginal também é aquele que foi colocado à margem da sociedade. Ora, foi o que o nosso processo de libertação fez. Você lembra do processo de libertação do Êxodo? Deus libertando o povo hebreu do Egito, porque o povo hebreu também foi escravo dos egípcios. E a gente olha para aquilo e olha para a ação de Deus através de Moisés e vê como o máximo, né? E como é que o povo sai da escravidão do Egito? Sai com bens, eles carregam ouro, eles carregam bens, eles carregam animais, eles carregam gado, eles levam quase que fazendas ambulantes pelo deserto. Eles não saem com uma mão na frente e outra atrás. Eles não saem para ocupar favela. Eles saem com bens lá do Egito. É assim que Deus liberta. É assim que Deus age na história. Deus age com justiça. E faz justiça. E a gente deve seguir a essa justiça. Mas é verdade que o mundo tem discriminações e preconceitos de todos os tipos. É possível que você, não sendo negro nem negra, sofreu algum tipo de preconceito. É possível. Porque o preconceito está no pecado humano. Eu já sofri alguns preconceitos. Morei numa região de ocupação, que alguns insistem em dizer invasão, mas eu digo ocupação. Depois você procura a diferença. E aí eu sofria preconceito num colégio da periferia. Os meus amigos tão pobres quanto eu, mas eles moravam no terreno legalizado. E eu morava no terreno ocupado, não legalizado. Para alguns até invadido. E isso já era motivo de preconceito. Bom, eu sou filho de baianos e por muito tempo em São Paulo, chamar alguém de baiano era xingá-lo. Assim como no Rio de Janeiro, chamar alguém de Paraíba é xingá-lo. É um jeito de falar mal do nordestino. É dizer, olha que baianada que você está fazendo. Olha o que esse Paraíba está aprontando. É assim, foi assim. E muitas vezes continua sendo assim o nosso preconceito sul, sudeste versus norte, nordeste. Aliás, o filme Bacurau trata disso de um jeito muito interessante. Recomendo que você assista. Embora seja um pouco violento, se prepare. Portanto, essa coisa do preconceito e essa coisa da discriminação, ela está em nós. Ela está no mundo, ela está no humano, ela está em muitos lugares, é verdade. E alguns, às vezes, e talvez bem intencionados, acham assim, não vamos falar disso, porque afinal de contas somos todos iguais. Não vamos tocar nesse assunto, porque esse assunto vai provocar uma polêmica, uma discussão desnecessária. Deixa eu te dizer, essa é uma discussão mais do que necessária. E jogar essa sujeira para baixo do tapete não vai funcionar. Vocês sabem que eu tenho aprendido bastante com os judeus, que têm os seus problemas com os palestinos.
que são graves. Mas nessa perspectiva da memória, nessa perspectiva da história, eu penso que se os judeus pudessem, eles faziam o Museu do Holocausto no mundo inteiro. Eu visitei o de Jerusalém, mas existem museus do Holocausto na Europa, existem museus do Holocausto em outros lugares. Por quê? Porque eles querem trazer a memória justamente para que não aconteça mais. O fato de trazer a memória, em primeiro lugar, é um respeito às vítimas, porque eles trazem a memória num movimento de lamento, de luto. Então é um respeito às vítimas que morreram com o Holocausto. Mas também é um fato de trazer a memória para que isso não aconteça mais. E ao mínimo sinal de antissemitismo, os judeus se levantam, eles emitem notas, eles proclamam, os rabinos vão para a internet, eles falam, eles escrevem, eles alertam, eles lembram e fazem questão de lembrar. E é lógico que essa lembrança, às vezes, é dolorosa. Primeiro porque é triste. O Museu do Holocausto é profundamente triste. Tem um espaço no Museu do Holocausto de Jerusalém que são vozes de crianças que foram mortas. É constrangedor porque eu sou cristão. E no Museu do Holocausto há fotos de cristãos com Hitler. Há fotos de líderes da igreja católica, apostólica romana e líderes da igreja protestante luterana, junto com Hitler. E está dito em texto, assinado, fotografado, registrado. Os cristãos apoiaram o nazismo. Então eu que vou como cristão, que vou ao Museu do Holocausto levando um grupo de cristãos turistas, tenho de pedir perdão, de olhar essa imagem e me envergonhar. Mas eu tenho que olhar. Não dá para jogar essa sujeira para baixo do tapete. É por isso que não dá para jogar a sujeira do racismo para baixo do tapete. Foram anos e anos no Brasil de escravidão, nos Estados Unidos de segregação. Você deve conhecer a história de Martin Luther King Jr., pastor evangélico, batista, que se levantou numa luta pacífica, uma resistência não violenta contra o racismo institucionalizado, legalizado, a segregação que existia nos Estados Unidos. E você sabe que lá existem muitos resquícios disso até hoje. E é por isso que os movimentos crescem e cresceram com o assassinato recente do George Floyd. Se faz necessária essa luta. É importante, porque é sobre humanidade que estamos falando. É justamente sobre sermos apenas uma raça, a raça humana. É verdade, essa é a luta. Mas na história isso não aconteceu, então nós temos que corrigir esse fato histórico, com luta. Houve tempo em que os negros só poderiam morar em tais cidades. Houve tempo que os negros só poderiam morar em tais bairros. Houve um tempo que os negros só poderiam frequentar tais e tais igrejas. Igrejas, é isso que eu estou falando. Tem igreja de branco e tem igreja de negro nos Estados Unidos. É disso que eu estou falando. O movimento dos direitos civis explodiu nos Estados Unidos com a história de Rosa Parks. Quem era Rosa Parks? Uma mulher negra. Andava com Luther King Jr. E um dia, ela ousou sentar num banco de ônibus que era separado aos brancos. Sim, os brancos privilegiados. E ela ousou sentar. E um branco chegou e mandou ela se levantar. E ela disse que não ia se levantar. Que ela também tinha direito de sentar no banco do ônibus, porque ela pagava a passagem tal qual o outro. E isso convulsionou os Estados Unidos. A história de Rosa Parks.
Nós precisamos de ocupar os lugares. Nós precisamos de falar sobre essas coisas. Não dá para jogar essa sujeira para baixo do tapete, não dá para fingir que ela não existe. Não dá para dizer que a gente não tem preconceito, porque tem. E o nosso mundo está cheio dele. O que a gente precisa fazer é conversar, é rever a história, é chorar, é lamentar, é pedir perdão e reconstruir. Você sabe que Jesus mesmo foi vítima de preconceito, né? Jesus, um galileu, imagina. Criado nas ruas da Galileia, na pequena Nazaré. A ponto de Natanael, um dos seus discípulos, ou que veio a ser um dos seus discípulos, disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Que profeta de Israel vem de Nazaré? Vem da Galileia? Não tem sentido. Na Galileia vem pescadores. Na Galileia vem homens da roça. Na Galileia não vem profetas, não vem Messias. Você sabe que tentaram matar Jesus na infância. Herodes mandou matar crianças de 0 a 2 anos. E para onde Jesus fugiu? Para onde seus pais o levaram em fuga? Lá para o Egito, para a África. Ainda bem que as fronteiras estavam abertas. Puderam migrar. Depois voltaram. Depois da morte de Herodes. É verdade que Jesus foi questionado a sua condição de Galileu. Quando os homens religiosos se referiam a Jesus como Galileu, era um menosprezo de localização. Era um menosprezo territorial, era um menosprezo étnico. De dizer, esse aí é da Galileia. Nós somos da Judéia. A Judéia é onde está a capital, Jerusalém. A Judéia é onde está o templo. A Judéia é onde estão as escolas religiosas. A Judéia é onde está a coisa principal, está na Judéia. Da Galileia não vem nada importante. Pois é. Ele morre com esse estigma do Galileu. Ele morre com essa marca do Galileu. Assim como Luther King Jr. morre com um tiro de um branco, que quis calar a sua luta, mesmo a sua luta sendo totalmente pacífica, e inclusive dentro dessa luta pacífica, houveram tensões graves dentro do movimento negro, isso também é verdade. Às vezes a militância pode se exceder, às vezes a militância pode usar meios violentos que a gente não concorde, mas a gente tem que respeitar. Malcolm X foi parceiro, em alguns momentos opositor de Luther King. Porque Malcolm X era da revolução. Ele queria um enfrentamento na mesma força. Ele queria um enfrentamento devolvendo a mesma violência. Um tipo de justiça, talvez misturado com doses de vingança. E Martin Luther King, pastor, aprendeu a luta pacifista com Mahatma Gandhi, na Índia, e se inspirou no seu modelo de luta não violenta. E em muitos momentos, como nós estamos vendo nos protestos dos Estados Unidos, Martin Luther King se pôs de joelhos nas ruas, de joelhos em meio a manifestações, justamente pela não violência. O treinamento que Martin Luther King fazia dentro das suas igrejas e dentro do movimento negro era um treinamento de que os negros deveriam aprender a apanhar sem revidar. Precisavam dessa disposição. E quando ele via que alguém não estava disposto a apanhar sem revidar, ele tirava da manifestação. Ele dizia, é melhor você não ir. Porque nós temos que levar para as manifestações quem apanha e tem coragem de não revidar. Aquela coisa de dar a outra face, sabe? E foi interessante quando o movimento ganhou a adesão de brancos também. Quando os brancos perceberam também o absurdo que era um negro não poder votar,
que era um negro não poder frequentar a escola, que era um negro não poder sentar em certos bancos do ônibus, que era um negro não poder exercer o seu direito de ir e vir como todos os outros. Aí a gente pode pensar, mas aqui no Brasil o negro é livre. Aqui no Brasil o negro vota, aqui no Brasil o negro acessa a escola, aqui no Brasil. É verdade. É verdade. Mas por 300 anos nós impedimos. E nos últimos 200, a gente criou o máximo de dificuldade possível. Então foram 300 de escravidão e 200 de liberdade. Meio complicada essa liberdade. Porque são os que mais são encarcerados. São os que menos têm formação universitária. São os que menos estudam. E são os mais favelados. Aí você pode dizer, não, mas também são escolhas. Você acha mesmo? Você acha mesmo que o menino Miguel teve escolha? Você acha mesmo que a Ágata Vitória Félix, de 8 anos, teve escolha? Você acha mesmo que a Kathleen de Oliveira, de 5 anos, lá em Realengo, teve escolha? Você acha que João Pedro, que teve sua casa alvejada, teve escolha? Vou te dizer, poucas pessoas moram na favela por escolha. É por condição mesmo. Aliás, a escolha delas é sair de lá, na maioria das vezes. É sair. Eu morei em ocupação. Eu morei em cortiço. E vou te dizer, não foi minha escolha. Eu não quero voltar para lá, não. A menos que seja necessário. A menos que uma necessidade venha. Não é de escolha que estamos falando. Aí você pode pensar assim, mas vai ver que os negros são mais violentos, por isso são mais encarcerados, né? Deixa eu te dar um dado. Dados de São Paulo, tá? Furtos. Quem comete furto no estado de São Paulo, 59% são brancos e 40% são negros. Quem comete roubo em São Paulo, 51% são brancos, 51,4% e 48,3% são negros. Fonte de 2006. No entanto, os negros são mais condenados que os brancos. Olha que coisa. 59,4% dos brancos são condenados em julgamentos, mas 68,8% dos negros são condenados em julgamentos. Fonte do Adorno, de 2003. Você sabia que os negros são condenados também com menor quantidade de entorpecentes? 71% dos negros condenados por apreensão de maconha, por exemplo, tinham em média 145 gramas. Enquanto 64% dos brancos condenados tinham em média 1,14 kg. Dado de 2017, da agência pública. Negros são considerados menos vezes usuários, portando menores quantidades de drogas, no caso de maconha, por exemplo. Usuário é quando você não imputa crime, não é crime de usuário de droga, é crime de traficante de droga, né? E aí, 9,3% dos negros que portavam, em média, 39 gramas de maconha foram considerados usuários. Mas os brancos que foram considerados usuários são mais de 15,2%, com uma média maior, de 42 gramas. Portanto, a afirmação de que negros cometem mais crimes ou são mais perigosos também é fruto de preconceito. Poderíamos contar outras histórias, dar outros dados para mostrar o nosso preconceito. Bom, e como é que a gente responde a essa realidade? Eu não sou um militante, sou um pastor. E eu me posiciono como pastor, embora não negro, e alguém pudesse pensar assim, poxa, por que não colocou um negro para falar disso? Existe a discussão do lugar de fala e etc. E eu reconheço a importância disso. Mas eu sou o pastor e tenho responsabilidade de responder o que a palavra de Deus diz a respeito dessas coisas.
e responder especialmente a você, que é parte do meu rebanho. O que a palavra de Deus diz a respeito dessas coisas. E parte dela é isso que eu já li no começo, nós somos só uma raça. Parte dela está em Gálatas também, vamos lá para Gálatas capítulo 3. Olha só o que o apóstolo Paulo escreve em Gálatas 3, 26 até o 29. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados e de Cristo se revestiram, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus, e vocês são de Cristo. São descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Todos somos um em Cristo. Não só Deus nos criou como um só na raça humana, e a gente foi tendo todos esses problemas históricos graves. Depois o evangelho vem e diz, vocês são um novamente. E quer saber como é que Jesus lidou com isso? Lembra de João capítulo 4, encontro de Jesus com a mulher samaritana. Mais um conflito étnico. Mais um diálogo cheio de preconceito, judeu e samaritano. Judeu se considerando raça pura, filho de Abraão, e samaritano miscigenado, misturado com outros povos que os judeus queriam a maior distância possível. Pois é, Jesus chega para conversar com uma mulher samaritana. Mulher ainda. Outra conversa que a gente não vai falar hoje. E aí Jesus pede um copo d'água para ela. E ela diz, como é que o senhor, sendo um judeu, vem conversar comigo, uma mulher samaritana? O senhor não sabe que os judeus não falam com os samaritanos? O senhor não sabe que os judeus não se aproximam dos samaritanos? O senhor não sabe que um homem, principalmente judeu, não se aproxima de uma mulher, principalmente samaritana? Jesus fala, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você é que me pediria água. E da água que eu lhe desse, olha, você nunca mais teria sede. Na verdade, brotaria dentro de você uma fonte a jorrar para a vida eterna, para o resto da vida, disse Jesus. Existe uma fonte do Evangelho, existe uma fonte de água de Jesus que a gente bebe, e essa água cria em nós uma fonte, e essa água jorra para a vida eterna, e essa água, ela é para judeu, mas ela é para samaritano. Mas ela é para branco, mas ela é para índio, mas ela é para negro, mas ela é para pobre, ela é para todo mundo. Essa água limpa. Mas você sabia que nem todo mundo tem água limpa em casa. Isso também é uma outra história. Saneamento básico. Mas Jesus diz, olha, se você tomar da água que eu te der, você não vai mais ter sede. Vai brotar, vai jorrar de você uma água para a vida toda. É dessa forma que Jesus conversa com a mulher samaritana. É dessa forma empática, é dessa forma próxima, é dessa forma humana que Jesus conversa com a mulher samaritana. E quando Jesus é questionado sobre o próximo, amar o próximo, o que é amar o próximo? Perguntou o mestre da lei. Jesus diz, olha, tinha um judeu que foi assaltado, que caiu, e aí veio um samaritano e cuidou dele. Mais uma vez, Jesus buscando a reconciliação de judeus e samaritanos. Mais uma vez, Jesus ensinando a respeito da reconciliação da humanidade. E quando Filemão, um servo, um escravo, foge de seu senhor Onésimo e se depara com Paulo na prisão, Onésimo cumpre a sua pena e precisa voltar para a casa do seu senhor. Precisa voltar para a senzala de Filemão. Mas o apóstolo Paulo escreve para Filemão. E diz, olha, Filemão, eu sei que Onésimo é um escravo fujão aí, mas eu vou te pedir para você receber ele como você receberia a mim. E nem preciso te dizer que você deve a vida a mim. Então recebe ele como você recebesse a mim. E considere que você me deve a sua própria vida. Não recebe ele mais como escravo, recebe ele como irmão em Cristo.
É isso que o Evangelho faz e que tem que fazer. É essa a resposta de Deus para nós diante do racismo, diante dos preconceitos, diante de todas as formas de opressão. A resposta do Evangelho é sempre uma resposta de libertação, é sempre uma resposta de reconciliação, é sempre uma resposta de perdão. Mas não é uma reconciliação e um perdão que joga fora a história para baixo do tapete. Que fala, não vamos falar disso porque isso dá problema. Não. É uma história que diz, nós temos que falar disso. Nós temos que pedir perdão a respeito disso. Nós temos que nos humilhar a respeito disso. Nós temos que mudar comportamentos no que diz respeito a isso. E aí sim, se esse povo que se chama pelo nome do Senhor, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor vem do céu, perdoa os seus pecados e sara a sua terra. Precisa se humilhar, precisa orar, precisa confessar, precisa se converter, senão não funciona. Sabe o Zaqueu? O rico com o qual Jesus foi à casa. E todo mundo estranhou, porque Jesus só andava no meio dos pobres. E Jesus foi jantar na casa do Zaqueu, o rico. Mas o Zaqueu se converte. E quando ele se converte, ele fala, Senhor, se eu furtei, se eu cobrei mais imposto do que deveria, se eu fiz errado. Olha só, Zaqueu está dizendo, se eu fiz, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu vou restituir esse abuso que eu cometi. Eu vou restituir esse roubo de dignidade, esse assalto que eu cometi cobrando impostos indevidos e oprimindo pessoas. E aí Jesus diz, Zaqueu, que bom, hoje chegou a salvação nessa casa. Hoje sim chegou a salvação. Você se arrependeu, você está a fim de devolver, você quer devolver, você se sente em dívida com quem você defraudou e você quer pagar a sua dívida. Que bom, Zaqueu. Chegou a salvação aqui. Meus irmãos, ficaria aqui muito tempo falando de muitas histórias da Bíblia a respeito de justiça, a respeito de equidade, a respeito de não discriminação, a respeito de não violência, a respeito de reconciliação. E eu quero terminar com essa palavra de reconciliação e a gente vai para a ceia. E a palavra de reconciliação do apóstolo Paulo está lá em Coríntios. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Qual é o nosso papel nessa história? Eu quero terminar com 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos todos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós. Ele não tinha pecado, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. Esse é o nosso ministério. O ministério da reconciliação. Para todos e todas, para todas as raças, para todas as tribos, para todas as nações. Mas enquanto nós estivermos num mundo racista, não basta não ser racista, nós precisamos ser antirracistas. Porque nós temos sangue de escravos nas veias, ou pior, sangue de escravo nas mãos. Que Deus nos perdoe e que Deus nos faça reconciliação entre todos e todas, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor.
mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas e tesouros desta terra. Pensou em mim, me amou. A palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, aliás, no capítulo 11, versículo 17, o apóstolo Paulo nos dá a instrução da ceia do Senhor. E o texto diz: entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que vocês se reúnem como igreja e há divisões entre vocês. E até certo ponto, eu o creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente não. A ceia, no início da igreja, como foi entre Jesus e os discípulos, era um jantar. Um momento em que Jesus reuniu-se com os discípulos, conforme o relato de João, por exemplo, para jantar com eles. Na igreja de Corinto, ao que se entende, havia essa mesa do jantar. Mas havia um grave problema de divisão, e Paulo fala: eu não elogio, vocês se reúnem mais para o mal do que para o bem. Olha que coisa. Paulo dizendo que a ceia dos irmãos da igreja de Corinto cooperava mais para o bem do que para o mal. Porque quando eles se reuniam, uns comiam e se embriagavam, e outros ficavam com fome e eram humilhados. Por que isso? Porque aqueles que tinham dinheiro e eram senhores de escravos ou eram ricos, podiam chegar mais cedo à igreja e comiam e bebiam fartamente da mesa. E aqueles que eram trabalhadores ou mesmo escravos chegavam muito mais tarde ao culto. Não podiam chegar cedo por conta dos seus trabalhos. E quando chegavam para a ceia, não tinha mais pão para eles, não tinha mais vinho para eles, não tinha mais o que eles comerem. E o apóstolo Paulo denuncia essa diferença. Mas é interessante que na denúncia da diferença ele diz: é bom que haja essa diferença, porque a gente vê quem é quem. E aí ele segue a sua instrução da ceia, dizendo: pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, ele toma o cálice
E diz: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Pois o que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tiver fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, darei instruções a vocês. Paulo diz: se você não discernir o corpo e o sangue do Senhor, se você não fazer isso com o cuidado devido de que isto é um memorial do Cristo que morreu pelos nossos pecados, do sangue que ele derramou pelos nossos pecados, você vai comer e beber para a sua própria condenação. Se você comer na frente dos outros, de forma que você está de barriga cheia e os seus irmãos, quando chegar não tem mais nada, porque você já comeu tudo, você come para a sua própria condenação. E é por isso que o apóstolo Paulo termina com essa instrução: esperem uns pelos outros. E aí a gente criou essa tradição da igreja reunida, do momento devido que a gente ora e que aí a gente come, depois que a gente ora. É assim que tem que ser na ceia do Senhor. E é assim que tem que ser na vida. Você não pode comer tudo que está na mesa e deixar o seu irmão que vai chegar em seguida sem comida. Você não pode sair devorando e esbanjando tudo enquanto outros padecem necessidade. Isso é anti-evangelho. Isso é não discernir o corpo e o sangue do Senhor. Isso é atrair condenação sobre si. Mas eu quero te convidar para a mesa, todos vocês que nos assistem. Dizer que Jesus convida todos para a mesa. Todos. Examine a si mesmo e tome lugar na mesa do Senhor. Se você for racista, você também pode vir para a mesa. Não tem problema. Chegue-se à mesa como quem chega à cruz, confessando seu pecado, pedindo perdão por ele. Porque se você não confessar o seu pecado e não pedir perdão por ele, você também pode vir para a mesa. Mas o seu lugar na mesa vai ser o lugar do Judas. Vai ser o lugar daquele que traiu o Senhor, que o entregou para morrer na mão dos seus algozes. Escolha um bom lugar nessa mesa. Um lugar de pecador arrependido. Esse é o lugar para todos nós, na mesa do Senhor. Por isso eu vou orar e a gente vai partilhar esses elementos. Obrigado, Senhor Jesus, por me receber na tua mesa. Receber-me na condição de pecador que sou.
e saber que o Senhor foi partido pelo meu pecado. E esse pão é justamente o seu corpo partido, o memorial dele, pelo meu pecado, pelos nossos pecados. E obrigado, Senhor, porque esse cálice também é um memorial do sangue do Senhor derramado também pelo meu pecado e pelos nossos e por toda a humanidade. Perdoa-nos, Senhor, as crianças que estão morrendo de balas achadas nas favelas. Perdoa-nos, Senhor, pelo Miguel que caiu daquele prédio e a gente não deu conta de protegê-lo porque era uma criança preta e pobre, sem a proteção devida. Perdoa a gente, Senhor, e nos traz para perto de Ti, para perto da Tua cruz, para esse lugar de arrependimento e graça. A todos nós, em nome de Jesus. Amém. Como diz o texto, damos graça e tomamos o pão. E após o pão, Jesus tomou o cálice, também deu graças e serviu aos discípulos. A oração final que a igreja há muitos e muitos anos faz é Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa santa esperança e expectativa. Que Ele venha, que o mundo seja outro e que Ele limpe dos nossos olhos toda lágrima. Que Ele enxugue as nossas lágrimas no novo céu e na nova terra que virá. Maranata, que o Senhor Jesus venha. Amém.